Bom, dentro das infecções hematológicas, nós vamos falar um pouquinho sobre transfusões sanguíneas, tá? O sangue é composto de plasma, plaquetas e glóbulos brancos e eritrócitos. A gente já viu isso ali na parte, né? O plasma é 55% do total do sangue, as plaquetas e glóbulos brancos são aproximadamente 1%, e os eritrócitos, 45%. Tá? Os eritrócitos são as células sanguíneas, como a gente viu, eles vivem 120 dias, após esse período são destruídas, autodestruídas, e também podem ser destruídas no baço. Aqui está a constituição do sangue, nós temos 92% entre líquidos e tecidos no corpo, né, de líquidos no corpo, nós temos líquidos e tecidos 92% que compõem o nosso corpo, e o 8% de sangue circulante. Nossa volemia, que é o total de sangue, é 8% do nosso corpo, tá? Aproximadamente 5 a 6 litros de sangue nós temos no nosso organismo, tá bom? O plasma, ele tem proteínas, 91% de águas e 2% de outras substâncias. Então, esse é o plasma, esse aqui é o nosso sangue. Então, vamos lá. A transfusão de sangue, né, ou de outro qualquer hemocomponente, é feita de um indivíduo que é o doador, que doou o sangue, para o indivíduo receptor que vai receber o sangue. As transfusões são realizadas para aumentar a capacidade do sangue transportar oxigênio, para restaurar o volume sanguíneo do organismo, que se chama volemia. Volemia é a quantidade de sangue existente no nosso corpo, né? Para melhorar a imunidade ou corrigir distúrbio de coagulação. Tá? Então, a gente tem vários tipos de transfusões, de tipos de hemocomponente. Dependendo do motivo da transfusão, pode-se prescrever sangue total ou um hemocomponente qualquer. Eritrócitos, concentrados de hemácias, de plaqueta, fatores de coagulação, que a gente viu que é o fator 8, o fator 9 e outros fatores, que são os crioprecipitados, plasma fresco ou congelado, ou leucócitos. Sempre que possível, a transfusão deve ser feita apenas no hemocomponente que o paciente está necessitando para suprir o seu problema, tá? E não o sangue total, porque a gente sabe quanto é difícil a doação de sangue, né? Então, a administração de um hemocomponente específico é mais segura, porque o paciente precisa, e evita desperdício de sangue que a gente precisa num momento de emergência, tá? As doações de sangue, hoje, o tratamento de sangue não tem risco mais nenhum, como tinha na década de 80, né? De 80, 90. Mas ele pode apresentar risco? Pode, reações alérgicas e reações infecciosas, que são os choques sépticos e os choques anafiláticos. Então, a gente tem que ficar bem focada quando o paciente está em transfusão, observando ele sempre que possível, tá? Então, quais são os tipos de transfusão? Sangue total, todos os componentes, plasma, eritrócitos, fator 8, fator 9, enfim, tudo ali dentro. É indicada quando o paciente precisa de uma necessidade urgente de grande quantidade de sangue, porque teve uma perda de sangue muito grande, né? Então, ele tem essa necessidade de restaurar a circulação e a sua volemia. Então, a outra indicação, ou quando não tem nenhuma disponibilidade de qualquer outro fator separado, ou hemocomponente separado, e o paciente tem que restaurar essa deficiência e a capacidade de transportar o oxigênio no organismo. O concentrado de eritrócitos, que é concentrado de hemácias, né? Quando o paciente está precisando tem pouca hemácia, precisa de mais hemácia, carregar oxigênio. Eritrócitos congelados, que são hemácias também, né? Congelados, são geralmente reservados para
pacientes com tipos raros de sangue, como AB negativo, como zero negativo, né? Enfim, quando as medicações são reservadas, então, para eles, quando as medicações não impedem a ocorrência de reações alérgicas aos eritrócitos congelados, o paciente pode apresentar essas reações, a gente usa os eritrócitos lavados. Se ele tem reações com eritrócitos congelados, a gente usa o lavado, tá bom? E porque a lavagem dos eritrócitos remove quase todo o traço de substâncias alergênicas para o paciente. Plaquetas é indicado quando o paciente tem diminuição de plaquetas no organismo, que é a trombocitopenia, pode acarretar hemorragia espontânea e grave, é o caso do hemofílico, né? A transfusão de plaqueta pode resultar na restauração da capacidade de coagulação do sangue, o paciente que está com problemas de coagulação, né? É extremamente importante. Plasma fresco congelado é uma fonte também para pacientes que têm problemas de coagulação sanguínea, utilizado também em distúrbios hemorrágicos, mas a gente usa o plasma fresco congelado quando a gente não sabe qual é o fator de coagulação, se é o 8 ou se é o 9, que está precisando, e se não existem esses fatores de coagulação. Então, quando não existe preceptados, a gente usa o plasma congelado fresco, né? O fator 8 ou o fator 9. Os leucócitos é muito raro usar, é indicada para o paciente que tem infecções potenciais letais ou com contagem de leucocitária reduzida, né? Isso é importante. Nessas condições, os antibióticos são geralmente prescritos. Imunoglobulinas, que são anticorpos, combate a infecção, melhora a imunidade. Os indivíduos que forem expostos a alguma doença infecciosa, varicela, hepatite, funcionários que têm acidente biológico, acidente com agulhas, a gente dá isso aí para melhorar os anticorpos. Aqui está, em vermelho, usamos componente, que é o sangue total, concentrado de hemácias. O demais são hemoderivados, tá? A gente tem aqui concentrado de plaquetas, o crioceptado, que é o fator 8, fator 9, o plasma fresco, congelado, plasma de 24 horas, lavado, albumina, globulinas também a gente dá, enfim. Precauções. Quando o sangue chega, verificar 2, 3, 4, se o que está escrito ali é o nome do paciente realmente, se o tipo sanguíneo que está na frente é o tipo sanguíneo do paciente, porque todo paciente que for receber uma transfusão, ele tem que saber o seu tipo sanguíneo, o seu tipo de RH, tá? Administrar lentamente o sangue, cada unidade de sangue administrada, dependendo do tipo de concentrado, geralmente leva de 2 horas ou mais, ou até às vezes menos, como o fator 9 e o fator 8, que são os crioprecipitados, né? Observar rigorosamente os primeiros 15 minutos de transfusão, depois 15 minutos após, depois mais 15 minutos após, examinar o paciente, olhar se ele está com algum problema, se ele está apresentando febre, coceira, náuseas, vômitos, observar isso. Se ele tiver tendo choque térmico, choque séptico, ele vai aumentar a temperatura, ele vai ter espasmos musculares, né? Então a gente interrompe na mesma hora e comunica ao médico e à enfermeira. Então, a transfusão de concentrados de hemácia, sangue total e plasma não pode ultrapassar 4 horas, tá? O crioprecipitado deve ser feito no máximo em 30 minutos, porque a quantidade é pequena, né? A grande maioria das transfusões é segura e atinge o objetivo esperado, tá? Mas podem ter reações. Que reações são essas? Febre, que pode ser reações alérgicas, que é o choque térmico, como pode ser o choque séptico,
que alguma componente do sangue está causando a infecção. Quais são as reações alérgicas? Prurida, erupção cutânea, edema, tonteira, cefaleia, tá? Mas existe mais outros, mas são mais incomuns, que é a dificuldade respiratória, o chiado, os espasmos musculares. Raramente a reação alérgica é grave, mas ela pode apresentar perigo, tá? Reação hemolítica, quando ocorre incompatibilidade, então vai haver destruição dos eritrócitos dos glóbulos vermelhos transfundido logo após a realização do procedimento, e o paciente vai iniciar com mal-estar generalizado, ansiedade, durante ou imediatamente após a transfusão. Dificuldade respiratória, dor torácica, interrompe de imediato essa transfusão, tá bom? Então, a enfermagem realmente tem um papel muito importante no ambiente hospitalar, é aquela que fica 24 horas com o paciente, é aquela que deve observar, que deve conhecer o seu paciente, o seu histórico, as suas reações, até para entender se está acontecendo alguma coisa diferenciada nele. Então, a enfermagem é a arte de deixar todos os seus problemas e fraquezas em casa para ser forte para com os pacientes. Esquece marido, esquece tudo e vamos trabalhar em prol do nosso paciente, tá bom? Então, acabamos com a nosso afecções do sistema hematológico, com as transfusões, e depois a gente vai começar um novo sistema. Ok, meus amores? Então, até já.